Bem, pessoal, meu nome é Bruno Kenji, fundador da Audox, junto com a Silvia aqui. E basicamente a ideia aqui é falar rapidinho, numa linguagem tranquila, simples, não muito técnica, o que é o blockchain, né? Então, alguém aqui já conhece ou nunca ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho a diferença de sistemas ou de modelos centralizados e depois explicar um pouquinho as diferenças reais do blockchain, o porquê que todo mundo se fala, ou todos os setores estão falando sobre blockchain. E, por fim, eu vou explicar aqui rapidamente alguns exemplos de utilização de blockchain, né? Então, vou falar um pouquinho do Bitcoin, um pouquinho do Ethereum, que acho que é o que a maioria conhece, mas hoje o blockchain já está em diversos segmentos e diversas áreas, né? Depois até o André vai poder falar um pouco mais nessa área governamental. Então a agenda aqui basicamente é passar rapidinho as informações, como que funcionam hoje a maioria dos modelos, que basicamente são informações centralizadas, explicar o que é efetivamente o blockchain, falar um pouquinho sobre contratos inteligentes, que isso é uma disrupção grande que aconteceu em 2014. Olá. E depois falar rapidinho desses casos de uso e utilização. Tá? Então hoje, basicamente, a gente tem, por exemplo, são dois exemplos que eu coloquei aqui no slide, a gente tem serviços financeiros e serviços, por exemplo, de cartórios no Brasil. São basicamente serviços que centralizam informação, centralizam processamento. E no caso dos serviços financeiros, todo mundo está acostumado, né? A gente tem uma conta bancária, basicamente a gente confia naquela instituição bancária para guardar o nosso dinheiro quando a gente faz uma transação, evitar que tenha gastos duplos e assim por diante. Então tem uma série de tecnologias por trás dessa entidade centralizadora para garantir efetivamente segurança, garantir acesso e garantir as transações, no caso, bancárias, né? Então enviar dinheiro, receber dinheiro e assim por diante. E no caso dos cartórios, basicamente, a gente tem hoje um exemplo bem fácil e claro, que é compra e venda de terras no Brasil. Então, basicamente, imóveis, quando a gente quer fazer uma compra ou fazer uma venda, a gente tem que ir no cartório e registrar esse documento, seja uma venda, seja uma compra. Então, basicamente, são entidades que centralizam aquela informação ou aquele processamento de trabalho. Tá? Claro, então basicamente aqui todo mundo se conectando a essa entidade centralizadora. E isso tem alguns problemas. Quando a gente fala em custos bancários, hoje, em média, se gasta 15 bilhões de dólares globalmente tentando evitar a fraude e lavagem de dinheiro em sistemas bancários. Tá? Então hoje só nos Estados Unidos, para ter uma ideia, é gasto em torno de 7 bilhões de dólares anualmente evitando lavagem de dinheiro, né? Lavagem. E basicamente o custo de cada transação para um banco gira em torno de 5 dólares, na média. Tá? Então quando a gente faz uma transação tem esse custo internamente. E os bancos hoje gastam realmente muito dinheiro tentando manter segurança, controle, fraude, etc. É um custo realmente alto. E o outro exemplo, por exemplo, aqui é cartórios. Hoje no Brasil estima-se que 100 milhões de hectares estão em posse de grileiros. E como que isso é possível? Basicamente, fraude numa entidade centralizadora, pessoas. Quando a gente fala em compra e venda de terra, a gente está falando aqui basicamente de ir no cartório e registrar um documento. E as pessoas fraudam esses documentos, né? Sejam pessoas do cartório ou não. E isso gera um problema grave. Então, basicamente, hoje 100 milhões de hectares estão em mão de grileiros, né? A gente pode considerar aí que 30 milhões é só no Pará. Tá? Então, sob suspeita. E é difícil você controlar, é difícil você entender se alguém está cometendo uma fraude ou não, porque muitas vezes não tem auditoria em cima dessas documentações. Então, se alguém altera um documento, ninguém sabe quem alterou, quando que alterou, o porquê que foi alterado. E isso, não ter esse rastro, gera basicamente fraude, gera um grande problema. E o blockchain, a gente pode entender basicamente que ele é uma carteira pública ou simplesmente um banco de dados, né? Então, o conceito de banco de dados todo mundo entende? Imaginem que é o Excel, onde a gente vai ter linhas e colunas de informação, tá? Ou no caso tabelas, etc. E aqui, basicamente, o blockchain ele é um banco de dados, só que ele possui 3 características muito fundamentais que traz essa disrupção do blockchain em todas as áreas, que basicamente a gente está falando aqui de consenso distribuído e descentralizado. Então esse é um ponto muito importante, né? Ser descentralizado, não tem uma entidade que cuida, que pode fazer fraude em cima daquilo ali, que pode mudar.
Ser imutável, acho que essa é uma das principais características do blockchain, desse banco de dados. Então, basicamente, uma vez que a informação está lá, ninguém vai conseguir mudar essa informação. A gente poderia, claro, até discutir algumas coisas sobre ataque de 51%, algumas outras coisas mais a fundo, mas não é muito o foco aqui. Então, a gente considera que sim, ele de fato é imutável. Uma vez que a transação aconteceu e essa informação ela foi parar no blockchain, nesse banco de dados, ninguém vai mais mudar, ninguém vai mais tirar dali. Tá? E tem que ser público e transparente. Aqui não necessariamente tem que ser público. A gente tem visto alguns casos de blockchain de consórcio, né, que seria um blockchain privado entre um consórcio e basicamente esse consórcio faz a validação. Muito provavelmente os bancos estão indo para esse caminho. Então hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem um grupo de estudos da Febraban que tem trabalhado muito nesse sentido, utilizando o blockchain Hyperledger da IBM. Tá? Mas no geral, ser público faz parte, porque quando a gente fala que ele é público, a gente basicamente distribui o consenso. Então deixa de ser uma entidade falando que algo aconteceu num determinado tempo e passam a ser várias pessoas afirmando que aquela atividade aconteceu naquele momento do tempo. Então basicamente hoje quando a gente fala de blockchain, a gente pode resumir o quê? Blockchain é um banco de dados onde a gente vai guardar transações, e aí transações não só financeiras. Eu vou mostrar aqui alguns outros exemplos de blockchain que não são simplesmente um token ou utilizado como moeda ou como um ativo, tá? Mas basicamente tem que ter essas três características. Então é um consenso distribuído, ele é imutável e ele tem que ser público e transparente. A gente tem que conseguir acessar. Tanto é que hoje, se a gente quiser ver aquela transação de 2010, onde o rapaz comprou duas pizzas, né, por 10 mil bitcoins, a gente consegue ver naquele momento, lá em 2010, exatamente o momento que transferiram para ele 10 mil bitcoins e ele comprou duas pizzas. Né? Então, isso é bem interessante e ninguém muda isso. E aí a gente pode entender, então, basicamente, que o blockchain ele é uma linha do tempo, né, ordenada, onde são realizadas várias transações. Então, basicamente aqui, por exemplo, na segunda-feira, uma pessoa pagou R$10, na terça-feira recebeu 50, na quarta recebeu 30 e assim por diante. Então, é uma série de eventos, olá, boa tarde, é uma série de eventos cronológicos que foram registrados nesse banco de dados. E quando a gente fala blockchain, é literalmente isso, tá? Então, basicamente, essas transações que são feitas na rede, elas vão parar dentro de um bloco, né? E basicamente esses blocos são ligados. E isso é fundamental para garantir a imutabilidade da informação. Tá? Então, porque basicamente a gente consegue, os blocos são referenciados, são ligados uns aos outros. Então, todas as transações que aconteceram aqui, elas vão estar ligadas nesse primeiro bloco. E, consequentemente, todas as transações que aconteceram nesse terceiro bloco estão ligadas no segundo e, consequentemente, estão ligadas no primeiro. Então, é muito difícil você conseguir alterar alguma informação, porque você teria que conseguir alterar toda a cadeia em todas as máquinas onde esse banco de dados, né, esse blockchain, está distribuído. Então, quando a gente basicamente fala que a gente está minerando o blockchain, ou basicamente a gente está falando que cada máquina, cada computador, literalmente, ele está guardando esse banco de dados inteiro nesse computador com todas as referências, com todas essas transações. Então, hoje, a média do blockchain, do Bitcoin, por exemplo, está girando em torno de 150 GB de dados. Então, se eu quiser ter toda essa carteira, todo esse banco de dados no meu computador, validar todas essas transações que aconteceram desde 2009, 2010, a gente consegue porque a gente tem essa cópia exata de tudo que está acontecendo. E, basicamente, os blockchains têm características diferentes. Então, quando a gente fala do Bitcoin, a gente está falando que a gente vai gerar um bloco a cada 10 minutos. Então, as transações estão acontecendo na rede e a cada 10 minutos a gente tem um bloco novo sequenciado na rede. Tá? E aí a gente depende desse poder computacional também para ficar garantindo basicamente essas transações. E aí, basicamente, a recompensa desses computadores por estarem fazendo essa garantia e essa validação dessa rede é receber o token, ou receber a moeda em volta. Né? Então, basicamente, hoje, o grande poder computacional, por exemplo, do Bitcoin, ele se concentra na China. Né? Então, basicamente, hoje são 5 mineradores que vão ter o controle, basicamente, de toda a rede. Mas, claro,
vários computadores no mundo são interligados, garantindo basicamente esse consenso distribuído. Tá? E aí, por exemplo, no caso do Ethereum, a gente vai ter blocos a cada 15 segundos, na Ripple é um modelo diferente, então cada blockchain, basicamente, ele tem a sua característica. Tá? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais do Bitcoin, que ele precisa mudar, a equipe tem mudado, basicamente tem tido brigas também internas entre equipe core do Bitcoin e comunidade, então é uma coisa complexa realmente de se falar e de se mexer. Tá? Mas, enfim, daqui a pouco eu entro nesse assunto do Bitcoin. Então aqui, quando a gente fala, basicamente a gente garante que a cada 10 minutos, no caso do Bitcoin, a gente está gerando blocos, esses blocos contêm milhares de transações ali dentro. Hoje é limitado, né? Basicamente a gente entende que o blockchain ele vai conseguir aí, o Bitcoin fazer hoje em torno de 5 transações por segundo. No caso da SegWit, ele vai conseguir fazer 8, e da SegWit 2 ele vai fazer 16 transações por segundo. Quando a gente fala num sistema financeiro, é muito baixo, né? Pouco. Quando a gente fala que a rede da Visa no pico, ela está batendo 50 mil transações por segundo. Falar que a gente vai fazer 4, enfim, não vai dar conta e não vai conseguir de fato trazer essa disrupção. Então já tem uma série de outros blockchains nascendo, tentando resolver realmente esses problemas. E aqui não é diferente, então cada bloco desse pode ter e vai ter uma ou mais transações, né? Então, basicamente aqui, só para exemplificar, no dia 1 saiu R$4, no dia 2 entrou R$4 e assim por diante. Tá? Mas também não é só o Bitcoin, né? Não é simplesmente um token que a gente vai estar trabalhando aqui. A gente pode, por exemplo, customizar um contrato inteligente em cima do Ethereum, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, para a gente poder ter essa capacidade de gerar uma solução, gerar uma aplicação, onde os dados dessa aplicação, eles estão armazenados aonde? Não num banco de dados centralizado na minha empresa, mas eles estão armazenados de uma forma distribuída, descentralizada em um blockchain. Então, basicamente, aqui eu consigo falar que no dia 1º de dezembro, o CPF X comprou um apartamento, por exemplo, ou que no dia 2, o CPF X vendeu um apartamento. E o interessante aqui é porque vai ficar registrado no blockchain e absolutamente ninguém vai mais mudar essa verdade. Então a gente evita, por exemplo, fraude como acontece no caso da grilagem, simplesmente você mudando documentos ou efetivamente, literalmente colocando grilos numa caixa para tentar ali envelhecer o papel, enfim, mostrar que é antigo. Então aqui você evita todo tipo de fraude ou todo tipo de mudança, porque uma vez registrado, ninguém vai mais mudar essa verdade. Você pode consultar e assim por diante. Então o modelo do blockchain, hoje, ele é distribuído. Né? Então, descentralizado e distribuído. Basicamente, todos os nós conversam com todo mundo e basicamente todo mundo tem essa cópia desse banco de dados efetivamente na sua máquina. Tá? O Bitcoin, ele naturalmente foi o primeiro caso de sucesso de uma utilização de blockchain, né, que basicamente o blockchain aí a gente pode considerar que são tecnologias antigas, a gente está falando de criptografia da década de 80, mas que no final das contas essas tecnologias juntas, elas dão essa capacidade da gente ter um banco de dados distribuído, descentralizado, né, imutável. Tá? Então aqui, só para mostrar como o mercado tem mudado drasticamente, crescido em cima disso, dia 21/10, pouco mais de um mês atrás, o market cap do Bitcoin era de 87 bilhões, dia 20/11 era de 134 e agora atingiu ontem 162. Né? Então é crescente, a procura tem aumentado bastante e eu acho que em todas as áreas. Claro que no caso do Bitcoin está sendo usado hoje como um ativo digital, né? Se é que pode falar que existe digital nesse meio hoje, mas a gente entende que de fato o blockchain não vai ser uma moeda, apesar de ter características, né? Mas basicamente você não vai ter nenhum respaldo legal em cima disso, como moeda mesmo, mas no final hoje é um ativo que vale como um apartamento ou como um carro. Né? Aí tem outras discussões em cima da parte legal, que acho que depois até o pessoal vai poder explicar um pouco melhor. E essas características do blockchain, basicamente, a gente está falando aqui que a gente pode fazer pagamento ponto a ponto, é muito rápido, então antigamente, quando a gente falava que basicamente a gente teria que ter uma conta, a gente sabe que hoje no Brasil
São mais de 30 milhões de pessoas que não têm conta em banco efetivamente ainda. Então, hoje o blockchain você não tem essa limitação, você rapidamente cria uma carteira em qualquer dispositivo, pode ser até num papel, e consegue armazenar o valor ali dentro e consegue transferir. Então, é muito fácil. Tem colegas que há 1 ano e meio já recebem salário no Brasil através de Bitcoin de empresas de fora. Então, hoje é muito mais fácil para ele estar recebendo, pagando menos taxas de transação e assim por diante. E no final das contas, muita gente pergunta, né, faz essa pergunta, putz, mas o Bitcoin não é fácil de lavar dinheiro, o Bitcoin é fácil de você fazer fraude? Não, pelo contrário, assim, hoje o Bitcoin ele é bem rastreável, uma vez que o blockchain ele é público e a gente consegue acessar, então a gente consegue ter acesso a todas as informações de transação, etc. Claro que a gente muitas vezes não sabe que carteira está movimentando, mas esse é um ponto importante, porque hoje 99% dessas exchanges que fazem essa troca para moeda fiat e cryptocurrencies, basicamente eles têm o cadastro da pessoa que está fazendo essa transferência. Então, hoje se eu for sacar, converter Bitcoin para real, basicamente a exchange ela sabe que sou eu que estou convertendo, ela, enfim, paga os seus impostos, tudo direitinho. Então, é muito difícil você conseguir hoje converter Bitcoin em uma determinada moeda sem que você entregue os seus dados, sem que você mostre quem você é, sem que você esteja rastreável. Tá? Então, isso é uma pergunta muito comum, mas não. Eu diria que existem blockchains que são muito mais focados em privacidade do que o próprio Bitcoin, como no caso da Zcash. Tá? Taxas de processamento relativamente baixas, isso aqui já gerou algumas discussões no caso do Bitcoin, alguns problemas. Então, às vezes eu queria mandar $5, mas eu estava pagando $20 de taxa, e isso começa a ficar inviável quando a gente quer fazer microtransações. Então, por isso que vem essa briga do Bitcoin, onde quando a gente está falando que eles querem aumentar o bloco, né, cada bloquinho lá ele tem um mega, e aí depois se propõe o Bitcoin Cash, por exemplo, para ter 2 e assim por diante. Né? Aumentar o tamanho do bloco normalmente não vai resolver o problema, porque você pode chegar a 64 MB de bloco e ter que continuar aumentando. Então, o Bitcoin, na minha visão pessoal, é que ele vai ter que mudar se ele quiser ir até o final. Né? O final é previsto em mais ou menos 2140, que é onde seria emitido o último Bitcoin, porque ele tem um número já definido desde da criação. Então é descentralizado, está disponível para qualquer um, é anônimo parcialmente, né, como eu disse. Então você não sabe exatamente de quem que é aquela carteira, mas se você tentar fazer alguma transação em conversão de moeda, provavelmente vão saber quem é você, e é transparente. Aqui é o mercado, né, os dados no Brasil, esse ano tem impressionado realmente o volume, o interesse. Então, de 2011 até agosto, basicamente no Brasil se movimentou 2,18 bilhões e só esse ano, de janeiro a agosto, foi 1,6. Né? Então, realmente a demanda e a procura esse ano tem crescido muito, o volume tem crescido muito. E o Brasil já se torna hoje o 6º país no mundo em volume de transação em bitcoins. E aí, em 2014, veio um carinha chamado Vitalik, na época com seus 20 anos, russo, e ele tentava conversar com a equipe. Olá. O Vitalik tentava colocar mudanças no Bitcoin, no protocolo do Bitcoin, no processo, mas basicamente a equipe é difícil, fazer mudança é difícil, tá? E no final das contas ele falou, não, eu vou acabar criando um blockchain com as características que eu quero. E ele queria fazer o quê? Ele queria colocar basicamente contratos inteligentes no blockchain, que é uma ideia que vem do Nick Szabo de 97. Então basicamente como é que eu posso fazer um acordo entre duas partes, onde a gente coloque uma regra e alguém execute esse contrato, fique responsável por esse contrato. Né? Então a ideia aqui é que quem vai ser responsável por esse acordo, de garantir que esse contrato e esse acordo estão sendo, que está funcionando, basicamente é o blockchain, são os computadores, não é mais uma pessoa. Tá? Então isso trouxe uma disrupção muito grande e o grande foco do Ethereum nesse caso é porque ele serve como uma plataforma de desenvolvimento. E aí ele tem evoluído também.
Basicamente, eu vou mostrar um exemplo aqui da Audox. A gente customizou um contrato inteligente para garantir assinatura e prova de existência documental dentro da rede do Ethereum. Tá? E aí, esse contrato no blockchain então, é um código que define um acordo entre duas partes com base em certas condições. Então aqui a gente pode customizar a regra e o contrato da forma como a gente bem entender. Recentemente eu dei uma palestra na OAB-DF e eles estavam muito focados nesse tema. Putz, mas o mercado de advocacia está mudando, a profissão do advogado está mudando muito com inteligência artificial, etc., com blockchain. E uma coisa que eu falei para eles, que eu mostrei hoje já tem advogado que está começando a aprender código exatamente para começar a entender como que funcionam esses contratos baseados em códigos de blockchain, para que no futuro eles possam garantir que aquele contrato, né, que é um código no final das contas, está correto ou não para ambas as partes. Então, essa é uma expectativa, é uma tendência. E como um exemplo muito fácil, muito claro, a gente tem aqui crowdfunding. Então, crowdfunding, imagino que todo mundo já tenha, se não usado, já viu, que são aqueles projetos, Kickstarter, Indiegogo, que assim por diante, onde a gente basicamente conhece uma ideia que foi apresentada e a gente entra com um valor financeiro e se aquele projeto atingir aquela expectativa, basicamente eles conseguem tocar o projeto. Se não atingir a expectativa, basicamente é devolvido o dinheiro para cada um. Então isso é bem comum. Só que qual é o problema desse cenário? Basicamente a gente está confiando no nosso dinheiro e naquele projeto em um centralizador, em um sistema, no caso do Indiegogo, por exemplo. E no final das contas, seria muito fácil, e é muito fácil hoje, a gente criar um código que é um contrato inteligente para que exatamente os computadores controlem esse projeto. Então, basicamente eu posso falar que eu quero fazer um celular seguro e para esse celular seguro eu vou precisar de 10 milhões de reais e aí se eu atingir esses 10 milhões eu vou produzir X unidades. E as pessoas se interessam, vão colocando dinheiro. No final das contas, a gente consegue garantir via blockchain, com todos esses computadores interligados, fazendo essa parte de transação, a gente garante que eu crio um projeto dentro do código, eu crio um projeto dentro desse ambiente em blockchain, projeto de criação de aparelho seguro. Eu falo que eu tenho 2 meses para captar esse dinheiro e que eu quero captar 10 milhões. Então, a regra do contrato, a regra basicamente, desse contrato inteligente, ela é clara para todo mundo. Então, se eu atingir os 10 milhões em 2 meses, eu vou produzir. Se eu não atingir, é devolvido o dinheiro para cada um. E aí que, basicamente, a gente garante esse tipo de cenário em blockchain. Então, as máquinas elas estão trabalhando com esse contrato que já foi especificado no começo a regra e basicamente a gente vai colocando dinheiro no projeto. Se atingir, basicamente ele efetiva aquele projeto como ok, vai acontecer. Se ele não atingir até aquela data X que já foi especificada, ele já devolve para cada um automaticamente que já enviou para ele. Então é um cenário muito garantido aqui, descentralizado, que de fato ninguém vai pegar o seu dinheiro e sumir com ele, como a gente já viu no mundo inteiro acontecendo com exchanges, né? Então, basicamente, você colocou lá um dinheiro e, no final das contas, a empresa foi hackeada, o dinheiro sumiu, o fundador sumiu, foi embora e assim por diante. Então, aqui a gente garante, via máquina, que esses contratos que são inteligentes, porque a gente colocou a nossa regra, a gente especificou a nossa regra, estão sendo executados. Uma característica, né, características importantes de contratos inteligentes, basicamente, é observação. Então, ambas as partes, elas podem verificar esse contrato, elas podem verificar esse código, verificar essas regras, a observação, né, elas podem acompanhar a todo momento como é que está o andamento, por exemplo, desse projeto, né, desse contrato. Privacidade, muitas das vezes a gente não quer expor dentro de um contrato todas as informações, então às vezes algumas informações são públicas e outras não, a gente pode trabalhar nesse sentido. E basicamente o que esse contrato tem que ter são validações de regras, né? Então são regras bem definidas e basicamente em cima dessas regras o contrato vai ser trabalhado. Hoje o market cap do Ethereum está em 45 bilhões, basicamente eles estão melhorando bastante a solução, amadurecendo, o que no começo, quando eu falei que a gente podia criar uma solução customizada guardando dado, agora a gente vai poder trabalhar em cima de uma aplicação 100% descentralizada.
Então, na parte técnica aqui, por exemplo, não sei se todo mundo vai entender, mas para quem é técnico, você vai poder guardar em blockchain também o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, não são só os dados da aplicação que estão em um blockchain descentralizado. Agora, a minha aplicação também, ela está rodando de forma descentralizada em várias máquinas espalhadas, não numa nuvem específica, como da Microsoft ou como da IBM, por exemplo. E aqui, basicamente, são alguns exemplos hoje de sucesso de utilização de blockchain. E aí, basicamente, a Ripple, hoje a Ripple ela já está sendo implementada em mais de 90 bancos e pelo mundo, tá? Principalmente no Japão, que tem um consórcio grande lá e eles estão colocando para funcionar. O foco da Ripple aqui é fazer o quê? Fazer pagamento cross-border. Eles querem ser uma solução para bancos, para provedores de pagamentos, para corporações ou para corretoras, cada um com seu foco, mas eles querem ser a solução que você vai conseguir transacionar dinheiro fiat globalmente com um custo extremamente baixo de forma muito ágil. Tá? Então esse é o foco deles. Quando a gente está falando que o Bitcoin normalmente vai atender aí 5 a 16 transações por segundo, dependendo da versão, hoje a Ripple ela já tem na rede dela 1.500 transações por segundo e ela já consegue chegar, por exemplo, a 50 mil transações. Então, é uma empresa que lançou o seu ICO, né? A ICO agora está tão em alta, mas eles fizeram isso lá em 2013, tá? Vendendo parte dos tokens que eles estavam lançando. Já levantaram mais de 100 milhões de dólares em funding, e eles estão tentando trazer essa disrupção para esse mercado. Então, basicamente, se eu tenho Bitcoin, eu vou poder mandar em dólar para alguém nos Estados Unidos, eu vou poder mandar para alguém em ien no Japão e assim por diante. A ideia é não ter limitação. Se eu estou com R$1 aqui, eu quero mandar euro para alguém, ele vai fazer essa conversão. Essa plataforma vai fazer basicamente isso para a gente com um custo muito baixo de transação. Tá? Aqui é só um exemplo de 5 minutos da quantidade de transações na rede que a gente tem atendendo. Tá? Então, o Ethereum hoje ele já é muito bom, já é muito mais rápido que o próprio Bitcoin, mas a Ripple realmente, nesse modelo de transações financeiras, ainda é insuperável. Tá? Siacoin, por exemplo, é um blockchain que foi desenvolvido para fazer armazenamento de arquivos, armazenamento físico de arquivos distribuído. Tá? Então, basicamente aqui, a gente pode alugar espaço no nosso disco rígido para que terceiros coloquem dados ali dentro e a gente receba dinheiro por estar alugando esse espaço, ou basicamente a gente pode estar armazenando uma informação nossa também de forma distribuída em nuvem. Né? Claro que aqui vai ter criptografia para trazer essa segurança e essa garantia de que terceiros não vão estar visualizando a sua informação, e é um exemplo. Assim como a Siacoin, tem a Storj, tem a Filecoin, então já tem alguns blockchains que na verdade estão tentando trazer essa disrupção em cima de arquivos. Mas é um exemplo claro de que como a gente pode ter um ambiente, um banco de dados descentralizado, né, imutável, garantido na internet. A Golem, por exemplo, então a Golem, a ideia que eles querem é ser um supercomputador global para que as pessoas possam consumir computação. Então, quando a gente está falando, por exemplo, que a gente vai fazer análise de áudio ou aplicar inteligência artificial em cima de documento, a gente está falando de um poder computacional extremamente alto. Né? Então, a gente precisa de muitas máquinas, muitas CPUs, para a gente poder ter esse processamento rápido, que basicamente há 10 anos atrás você levaria um mês processando, hoje você consegue levar um dia e assim por diante. E a ideia deles é exatamente isso, você ter uma computação distribuída pelo mundo. Então, basicamente, eu estou com um computador em casa parado, eu poderia ligar ele, deixar ele ativo na rede da Golem e estar ganhando dinheiro para que outras pessoas fiquem usando a computação, por exemplo. Eu não sei se todo mundo não sei nem se alguém já percebeu isso, mas hoje tem muito site na internet que tem usado mineração via site. Então, às vezes, você entra num site, eles estão minerando em cima do seu poder computacional, do seu computador. Então, às vezes, você entra no site, o computador fica extremamente lento, você vai ver as propriedades do computador, está lá CPU, né, 100%. Então, às vezes, quando você vai ver, é o site que está fazendo isso e está minerando para ele ganhar dinheiro. Então, enfim, tem acontecido de tudo na internet. Se alguém tiver dúvida, pessoal, também fica à vontade. Tá? E aqui
é basicamente um exemplo de blockchain onde a gente customizou um contrato. Então a gente criou um contrato inteligente, a gente registrou esse contrato dentro da Ethereum para fazer o quê? Fazer assinatura e garantir prova de existência documental em blockchain. Então basicamente a gente customizou um contrato com os campos que a gente queria fazer o armazenamento. E aí basicamente a gente hoje recupera a hora legal brasileira no Observatório Nacional e a gente registra a identidade daquele documento nesse blockchain. Então, basicamente, a gente consegue fazer o que com isso daí? A gente consegue fazer garantia de que ninguém mudou aquele documento no meio do caminho. Então, às vezes, se é um boleto bancário e você quer garantir quem foi o emissor daquele boleto, você quer garantir que nenhum vírus no meio do caminho, por exemplo, mudou o código de barras daquele documento. Então, hoje você pode facilmente registrar esse documento via Audox, registrar esse documento no blockchain e depois fazer essa validação. Tá? O interessante é que essa validação ela pode ser feita por qualquer empresa, então não é uma coisa, eu só vou conseguir validar com o Audox, não. Então, basicamente, no caso da validação de hash, vai ser um algoritmo aberto e qualquer um vai poder fazer isso daí. A grande vantagem aqui de utilizar é porque a gente encapsulou, né? A gente basicamente abstraiu tudo que o blockchain tem, então você não vai ter que ficar preocupado com carteira, com taxa, com transação, com o próprio token em si que faz isso. E aqui basicamente a gente conseguiu fazer com um clique. Então para o usuário final se torna uma coisa muito mais prática, muito mais fácil. Com um clique ele vai conseguir fazer o registro desse documento e depois fazer basicamente a validação se ele precisar. No geral, foi isso. Eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho sobre o que é o blockchain. Então, basicamente, vocês, quando falarem em blockchain, vocês podem entender resumidamente que vai ser uma carteira pública, né, um banco de dados, onde tem várias transações sendo registradas em blocos que estão interligados. E isso tem 3 principais características, que é imutável. Então ninguém muda mais aquela informação que foi registrada, tá? Basicamente ele é público e ele é também descentralizado. Então são essas 3 características principais que fazem do blockchain hoje essa disrupção em todas as áreas. Então seja na área de identidade, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja em governos e assim por diante. É isso, obrigado pessoal. A apresentação foi, acho que trouxe um monte de dúvida aí para todo mundo, estou cheio de dúvida também. Eu vou fazer umas perguntas, então sinta-se à vontade depois também, né, para passar. Uma dúvida que eu sempre tive com o blockchain é o seguinte: vamos supor que eu quero criar um sistema com blockchain. Eu preciso criar o meu blockchain, do meu projeto, eu posso encapsular ele dentro do Bitcoin, por exemplo, do blockchain do Bitcoin. Você pode usar o sistema já existente, porque para claro. a força é justamente a quantidade de verificação descentralizada. Então, se eu conseguir Perfeito. entrar numa rede que tem isso muito disseminado, Perfeito. Dá para fazer desse jeito? É o jeito correto. A ideia não é eu levantar um blockchain privado, que o Ethereum dá para fazer isso muito fácil. Você levanta um blockchain privado e você minera, você controla. Só que isso não faz muito sentido ser privado, porque se ele é privado, qual que é a diferença de eu ter um banco de dados relacional, por exemplo, pro blockchain? Sabe? Então, sou eu mesmo, a minha entidade, que está garantindo aquele consenso. Então, aí a opinião pessoal, quando falam em blockchain privado, eu penso em consórcio. Então, legal, se eu tenho, por exemplo, às vezes 10 bancos em consórcio e os 10 bancos fazem essa validação. Então, basicamente ainda descentralizado, porque não está só com um, né, mas é uma rede privada. Então, outras pessoas ou players externos não podem interagir ou enviar a transação diretamente para esse blockchain, por exemplo. Mas no caso do Ethereum, ele é muito aberto nesse sentido. Você pode utilizar a rede pública do Ethereum, que é exatamente o blockchain público, mandar transação, criar contrato inteligente, ou fazer isso privado ou em consórcio, de uma forma bem fácil. Para você manter um desses verificadores, ou seja, o minerador, é que você tem incentivo financeiro no sentido de dar um token, minerar esse token, ou não necessariamente? Hoje, não necessariamente depende do blockchain. Então, no caso da Ripple, por exemplo, você não é recompensado com token. Eu não ganho XRP por estar ajudando o nó. Gerou muita crítica no começo, como modelo de blockchain.
mas cada vez mais eu entendo que eles estão abrindo. Então hoje eles abriram que você pode ter um validador sim, só que você não vai ser recompensado diretamente por isso. Então, no caso do Bitcoin, como é que você hoje ganha Bitcoin ou como é que se gera Bitcoin na rede? É exatamente via mineração. Então, basicamente, eu disponibilizo, por exemplo, o meu computador, que ele tem um poder computacional X, e esse meu computador ele vai ficar fazendo validação de hash dessas transações. No final das contas, quando um bloco é garantido e efetivado, basicamente o principal minerador que fez esse conjunto dessas transações, que validou esse conjunto das transações, ele recebe como recompensa moeda. O que acontece? No Bitcoin, a cada 4 anos tem o que a gente chama de halving, que essa recompensa cai pela metade, né? Então, basicamente, a gente recebia 25 bitcoins, hoje recebe 12,5 e assim por diante, né? Então, a expectativa lá em 2120, quando chegar o último Bitcoin, é que o minerador ele ganharia 33 satoshis, né? Então, satoshi basicamente são 8 casas decimais. O Bitcoin hoje ele tem 8 casas decimais, então o Satoshi é essa menor unidade. O Satoshi é o nome do cara que inventou isso? O Satoshi Nakamoto é o codinome. Sabe que é esse o codinome, né? Se é um grupo de pessoas ou uma pessoa, enfim, mas é a pessoa que publicou o paper, que é curtinho, mas que trouxe essa ideia exatamente de descentralização, de ser imutável, né, como para um ambiente de tecnologia. Dúvidas? Que era aquela dúvida lá sobre... tem uma ali atrás. Naquele exemplo do boleto que você deu, mostrar que ele não foi alterado, corrompido, né? E se você chega à conclusão que ele foi alterado ou corrompido, você pode trazer isso para o mundo real e fazer valer o seu direito? Eu acho que até pula para a parte legal. Aqui o ponto é, você vai entender que não foi aquele documento original, né? Então não era aquele documento para ser. Alguém mudou alguma coisa naquele documento. Você não sabe exatamente o que ou quem mudou. Mas o que você vai ter como garantia não é mais aquele documento válido, né? Alguma coisa foi alterada, hein? Seja parte do conteúdo ou alguma coisa nesse sentido, né? Ou às vezes mesmo só o conteúdo, enfim. Então, basicamente, o que você vai ter é essa garantia de que, ao meio do caminho, imagina que é um contrato ou uma ata, por exemplo, de reunião. Então, você pode, basicamente, registrar isso e garantir que ninguém, ao longo do caminho, mudou aquela ata, enfim. Você vai receber com certeza que mudou. Ou que mudou, né? Exatamente. Exatamente. Esse acesso à informação do blockchain, você tem, no caso que ele citou, se você tem uma alteração de concreto, de contrato, e como que, por ser uma informação de domínio público, como que qualquer um pode acessar, eu entendo que qualquer um pode acessar, porém não alterar. Perfeito. Visualizar, consultar, é aberto. Uma vez que você tem o blockchain, os blocos, né, os 150 GB de dados no seu computador, você vai poder mandar um comando para ele e consultar alguma transação, consultar determinada informação. No caso... Por exemplo, você deu, como que eu posso, por exemplo, fazer uma busca? O CPF X comprou alguma apartamento na data tal. Perfeito. Aí, basicamente, esse contrato que foi customizado, ele vai te dar essa capacidade. Aí você, por exemplo, vai ficar monitorando esse contrato, monitorando as transações desse contrato. Ou, por exemplo, você quer consultar todas as transações de um CPF X. Então, basicamente, esse contrato, como ele está na rede, e a rede é pública, você vai conseguir, basicamente, consultar todas essas informações. Como é que a rede lida com conflitos digamos, justamente uma manipulação de dados? Como é que ela funciona no sentido de o que seria necessário acontecer para eu realmente conseguir alterar um dado? Hoje é basicamente probabilidade matemática, sabe? Você não vai conseguir alterar esse dado porque você teria que conseguir alterar ao mesmo tempo todas essas redes, todos esses computadores de forma distribuída e uma vez que os blocos eles estão alinhados, né? Então basicamente um bloco, o bloco que nasce ele sempre mantém a referência do bloco anterior. O que eu chamo de referência? Basicamente você imagina que você tira uma foto e em cima dessa foto você guarda um registro único.
Então esse registro único ele vai sempre para o próximo bloco. Então imagina que eu quisesse mudar uma transação que aconteceu, sei lá, 2 dias atrás. Quantos blocos já tiveram na frente? Vai ser impossível matematicamente de você conseguir alterar um bloco desse e ainda mais de forma distribuída em todos os computadores. Então aqui é basicamente... Mas o que acontece na rede se tem um conflito, digamos que... O que é o conflito? Eu posso até, na rede aqui, gerar uma transação. Hoje o protocolo do blockchain do Bitcoin, por exemplo, ele já garante gasto duplo. Por exemplo. Ele garante que você não vai ter gasto duplo. Então, se eu tinha R$20 e eu mandei R$20, eu não posso mais mandar R$20 para outra pessoa, porque eu já gastei esses 20. Então, esse tipo de cenário, já o protocolo em si ele já garante. Para você conseguir fazer uma alteração nesse sentido, eu posso mandar uma transação na rede tentando, por exemplo, enviar algo para alguém que eu não tenho. E no final das contas, o que vai acontecer? Esses validadores, esses computadores vão ver que aquela informação não é válida e você nunca vai entrar essa transação na rede. Então é difícil de burlar nesse sentido, porque no final das contas é a questão do consenso. Quando eu falei que é aquela questão do ataque de 51%, isso pode ser um problema, porque se você conseguir hoje produzir uma rede que tenha um poder computacional mais de 51% da rede atual, a rede que vai passar a prevalecer é a sua. Então, era isso que eu queria saber. Então, isso é um problema. É a maioria mesmo. É a maioria, é consenso nesse cenário. Aí não tem para onde fugir. O que pode ser um problema se a gente fala que hoje no mundo, a gente está dependendo hoje de uns 4 ou 5 validadores na China, por exemplo. Então, para onde que... Né, então isso, no caso do Bitcoin. No caso do Bitcoin, Aí cada blockchain vai ter a sua especialidade, a sua particularidade também, mas no final é tudo distribuído exatamente para garantir isso. Mas se eu estiver errado, na verdade é quase vou colocar desse jeito, é um holding, né? No sentido do poker, que assim, é uma questão de poder de computacional no limite, né? É impossível burlar porque ninguém individualmente tem a capacidade de ter a capacidade de processamento que a maioria tem. É isso. Basicamente é isso. Se a gente for ver hoje que a rede do Bitcoin ela está consumindo em torno de 7, 8 vezes a rede da Visa Global, você reproduzir isso como uma única entidade, reproduzir isso é muito, muito difícil. Mas ainda... Porque a computação quântica é um dos riscos para o blockchain, né? Pode ser, enfim, a computação... Aí não é nem evolução, está abrindo um gap realmente de ruptura padrão que você construiu aqui de segurança. Sim. Eu tive presente na RSA, que é um dos maiores eventos de segurança, e eu participei de um painel exatamente de computação quântica, né? Então, eu acho que é cedo ainda para falar, mas a gente sabe que sim, a computação quântica hoje... ela possivelmente vai quebrar a chave assimétrica e é mais difícil quebrar a chave simétrica, mas hoje a gente já tem, assim como a gente tem a PKI, infraestrutura de chave pública privada em criptografia, a gente já tem hoje essa mesma infraestrutura com chaves para computação quântica. Vai ter que ser aplicado isso no futuro? Provavelmente, sabe? Para onde que vai? Ou se alguém ou alguma entidade já tem um computador com essa capacidade, ninguém sabe, mas fato é, toda a criptografia, hoje toda a segurança tecnológica gira em torno dessa matemática, né, da criptografia em si. Eu já vi lançamento do Quantum Resistant Ledger que já se antevendo... Que vai acontecer... Uma segurança para quando isso acontecer. Uhum. A gente já está trabalhando numa segunda derivada de evolução. Eu acho que em diversas áreas está todo mundo tentando criar a solução e ser o primeiro nesse mercado, né? Então, na área de identidade já tem gente trabalhando com blockchain, na área de registro de terras também já tem gente trabalhando, e aí cada governo está tentando fazer os seus estudos, entender, né? Então, em Malta, por exemplo, o governo ele quer já colocar agora o blockchain para registro de terras, o governo de Dubai quer colocar os documentos em blockchain. O governo brasileiro já fez basicamente estudo para identidade. A Febraban está estudando para colocar nos bancos. Enfim, acho que está todo mundo tentando ainda, né, entender. Uma coisa é certa, essas 3 particularidades do blockchain que estão trazendo essa disrupção. Né, exatamente ele ser distribuído, exatamente ele ser imutável. Né? Então, não é um banco de dados que eu, funcionário, vou lá e mudo um ponto, né, que facilmente dá para se fazer hoje, enfim. Então, acho que são essas características que estão fazendo. Agora, claro, o próprio Bitcoin tem que evoluir em vários sentidos, acho que todos.
Um exemplo claro é o Ethereum, por exemplo. O Ethereum ele vai colocar o Casper, que é basicamente o Proof of Stake, que vai assumir o momento do Proof of Work. O Proof of Work, a prova de trabalho, é esse modelo de mineração com GPU, por exemplo. Então, eu tenho um computador com 8 placas de vídeo e essas placas de vídeo estão trabalhando exatamente para minerar, trabalhar em cima desses hashes. Isso vai mudar exatamente por conta do consumo de energia e etc. Sabe? Então, para onde a Decred, por exemplo, é uma moeda que já nasceu sendo pós, por exemplo. Então, para onde que vai, eu acho ainda cedo. Está todo mundo tentando avaliar. Uma coisa é certa, a opinião pessoal, essa briga e essa dificuldade de mexer no core do Bitcoin pode ser um problema, né? Porque a gente vê que outros blockchains estão se movimentando e mudando numa velocidade muito mais rápida para exatamente conseguir resolver esses problemas que ao longo do tempo vão se tornando problemas, né? Acho que... Bem, obrigado, Bruno. Show.